Olá, sou Núbia, que é uma maquiadora há 4 anos e estou aqui para poder trazer uma técnica maravilhosa para vocês. Lembrando que a era da Clean Girl já passou, nós já estamos voltando com os olhos um pouco mais marcados, só que sempre trazendo a sofisticação. E hoje vou apresentar para vocês essa técnica. Bora lá? Vou começar com uma sombra unitária, numa cor marrom mais acinzentado. Eu vou utilizar um pincel mais fofinho, que vou conseguir pegar toda a área do olho dela, sem muita enrolação, porque eu não gosto de enrolação. Então aqui eu pego a minha sombra e vou depositando neste olho. Pego sombra, deposito, pego sombra, deposito. Porque muitas vezes borra aqui embaixo, porque eu já pego a minha sombra e já coloco no olho e vou esfumando. Mas antes a gente precisa saturar essa sombra para daí começar a esfumar, senão sempre vou borrar abaixo dos olhos. Então, a hora que eu vejo que já tá saturada, que já tá da cor como estava aqui no meu potinho, aí sim eu começo a esfumar essa sombra. A Carol, ela tem um espaço de pálpebra fixa muito pequeno, então eu preciso utilizar desse espaço para mostrar a técnica quando ela abre os olhos. Senão, não aparece nada quando ela abre os olhos. Pode fechar? Então, eu vou utilizar e vou trazer até aqui, rente à sobrancelha dela. E sempre jogo para cima, porque eu quero levantar esse olhar. Se eu venho com a minha sombra aqui, eu vou abaixar esse olhar. Se eu venho com ela sempre para cima, eu vou levantar este olhar. E com a mão no pincel, sempre bem no finalzinho do pincel, para trazer esse esfumado mais leve. Agora eu venho com um pincelzinho, que ele é mais fofinho, com as cerdas um pouco mais distantes umas das outras, com uma sombra um pouco mais escura, para fazer a marcação aqui deste cantinho deste olho. Então eu vou aplicando essa sombra que está no meu pincel para depois eu começar a esfumar. Essa sombra aqui eu não vou vir até a pálpebra fixa dela, somente na pálpebra móvel aqui. As pessoas têm medo da sombra preta porque a sombra preta ela é uma sombra mais fácil de você poder abrir abaixo dos olhos ou então borrar. Então por isso que nós temos que fazer primeiro uma camada que é com o marrom para depois intensificar com o preto. Porque se eu venho com o preto diretamente aqui, eu vou acinzentar ele e eu posso também fazer caca nessa maquiagem. Então primeiro eu tenho que vir com a base, que é a sombra marrom. Agora eu venho com um lápis marrom, porque o lápis marrom ele é mais fácil de esfumar do que uma sombra mais escura. Então eu venho, pego um pouco desse lápis aqui e venho rente aos cílios dela, fazendo todo esse esfumado. Aqui não precisa ser bem certinho, porque nós queremos mesmo que seja mais desconstruído. Então eu trago em toda a dimensão do olho dela. Posso subir um pouquinho mais essa sombra. E volto com o meu primeiro pincel, esfumando. Agora eu venho com um lápis mais fininho, pego um pouco da sombra preta e aplico bem rentezinho mesmo a raiz dos cílios dela, porque aqui eu quero fazer uma demarcação na hora de colocar os meus cílios postiços, para não ficar a pontinha dos cílios aparecendo. Depois dessa era do clean, está voltando esses olhos mais marcados, porque muitas mulheres não se identificaram com essa era que já está passando, né? Muitas pessoas não se identificaram com o clean e tá tudo certo, cada um tem o seu gosto. Eu particularmente sou apaixonada por essa técnica, por trazer principalmente esse olhar mais sensual e algo mais marcado e dramático ali. Agora eu vou vir com os meus cílios postiços, então eu sempre coloco no olho dela para eu poder fazer essa medição. E o que falta aqui do olho é a parte que eu vou cortar, porque se eu deixo esse excesso, ele vai incomodar nela durante o dia e ela não vai conseguir ficar com esses cílios. Por isso que a maioria das pessoas tem pavor de cílios postiços. Os cílios, ele também tem grande importância na técnica. Como aqui essa técnica ela é mais alongada, eu preciso trazer esses cílios também mais alongado.
Então eu peguei uns cílios que ele começa menor e ele vai crescendo para acompanhar essa técnica e trazer mais leveza nesse olhar. Agora vou voltar com o meu lápis marrom e vou aplicar na linha d'água inferior do olho dela. E quando eu faço a linha d'água mais marcada, é o que traz realmente esse olhar mais marcante, mais sensual e dramático. E aqui eu vou esfumar só com o restinho que saiu aqui da linha d'água dela, só para fazer esse acabamento. Agora volto com a minha sombrinha preta e vou esfumar bem rente aos cílios dela aqui embaixo. Eu vou fazer a junção do meu esfumado, pode olhar lá em cima, do meu esfumado inferior com o meu esfumado superior, para não ficar aquele branquinho quando ela for tirar foto de lado. Eu venho com o meu rímel e vou fazer a finalização desses cílios postiços. Olha para baixo. Venho nos cílios dela e faço a junção com os cílios postiços, só para tirar esse branquinho aqui dos cílios dela e juntar os dois. Vou vir com um marronzinho mais claro, só para fazer o acabamentozinho aqui do início do olho dela, para trazer esse aspecto mais clarinho que dá uma abertura no olhar. Agora, para finalizar essa técnica, vou pegar um pouquinho do iluminador e aplico aqui no início do olho dela, para trazer essa iluminação. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas e quando forem utilizar aí de casa, tirem uma foto e me marquem no Instagram, Núbia Kelma Makeup. Vai ser um prazer ver a técnica que vocês estão representando aí de casa.